Olá, nobres jovens, tudo bem com vocês? Que saudade dessa turma 2001, hein? Vocês estão com saudade de mim também? Tô observando a resposta, cuidado, hein? Bom, hoje eu vim trazer um papo rápido, reto e particular sobre o quê? Sobre o capítulo 6 de filosofia, isso mesmo. Nós vimos na última aula e nós discutimos alguns conceitos fundamentais para a filosofia. Conceitos de moral, de ética, de amoralidade, de imoralidade. No capítulo de hoje, nós vamos discutir especificamente sobre um ramo da ética, que é o que nós chamamos de ética utilitarista. Para isso, nobres jovens, eu trouxe um dilema aqui para vocês se envolverem e para vocês pensarem sobre isso. Esse dilema é o dilema do bonde, ele é muito conhecido no ramo aí da filosofia. Atente aqui a essa imagem. Você tem um bonde que está percorrendo aqui uma linha férrea, em alta velocidade. Você é esse ser humaninho, esse indivíduo aqui que tem uma alavanca. Com essa alavanca, você tem o poder de fazer com que esse bonde fique na linha 1 ou de mudar os rumos desse bonde para a linha 2, por exemplo. E aí, nesse momento, esse bonde vem ali acelerado. Só que você olha para a linha 1 e você observou, existem 5 pessoas amarradas nessa linha. E você ficou desesperado, você falou o seguinte: eu preciso mudar os rumos desse bonde, preciso passar esse bonde para a linha 2, para que não atinja e não venha matar essas pessoas. Só que quando você olha para a linha 2, também existe uma pessoa, só que nesse caso aqui é uma pessoa só, amarrada. Ou seja, você entrou aqui num grande dilema. O que você fará diante de todas essas coisas? Você permite que esse bonde continue na linha 1 e atinja aquelas 5 pessoas, afinal seria o destino deles. Ou você rapidamente aciona a alavanca mudando aqui o caminho desse bonde para a linha 1, onde você mataria apenas uma pessoa. Dá um pause nesse vídeo aí, para e pensa o que você faria. Bom, se você escolheu matar uma pessoa em detrimento de 5, você tomou aqui um posicionamento em uma medida que nós chamamos de medida utilitarista. E você se baseou no princípio da ética utilitarista. Isso significa dizer que essa ética utilitarista é uma ética pragmática, ela é prática, tá? Ela é prática, ela tem que agir naquele momento e ela pensa sobretudo nas consequências. Essa ética utilitarista, ela foi pensada por 2 grandes pensadores, 2 grandes filósofos, o Bentham e o Stuart Mill, onde eles vão propor uma ética baseada em ações que proporcionem o bem-estar para o maior número de pessoas. Ou seja, você resolveu salvar 5 pessoas ao invés de salvar apenas uma pessoa. Você foi pragmático e você proporcionou o bem, você proporcionou a vida, a felicidade para 5 pessoas em detrimento de uma. E é isso que essa ética utilitarista vai fazer no nosso cotidiano. Essa ética utilitarista ela é aplicada na economia, ela é aplicada em medidas de governos, ela é aplicada em medidas sociais, muito nos dias atuais, tá? E é isso que você fala, mas teacher, isso é muito legal, eu acho que tem que ser isso mesmo, você tem que pensar nas consequências. Só que eu trouxe aqui alguns problemas para serem pensados a partir dessa ética utilitarista. Primeiro, essa ética utilitarista, ela se opõe ao princípio da ética kantiana. Vocês lembram lá em Kant? Kant ele desenvolveu um conceito que ele chama de imperativo categórico. Então ele vai falar o seguinte: você precisa agir da forma certa, não importando as consequências. Vocês lembram do exemplo que eu sempre dou? Se você vive ali na Alemanha nazista, né, e um judeu bate na sua porta desesperado à noite pedindo para você abrigar ele, para você ajudar ele a fugir. Naquele momento, se você decide ajudar aquele judeu, né, você está optando em seguir uma perspectiva do imperativo categórico. Ou seja, você está fazendo o que você considera certo, o que é certo eticamente, independente das consequências. Independente se você pode ser preso, se você pode ser morto por aquele governo. Ou seja, essa ética utilitarista ela se opõe veementemente a isso. Porque a ética utilitarista ela se baseia no princípio da felicidade, do bem-estar para o maior número de pessoas. Então, não necessariamente você precisa se basear no dever, mas você precisa ser prático. Beneficia 10 pessoas em detrimento de uma, então eu vou optar por beneficiar essas 10 mil pessoas. Um exemplo disso. Atualmente, nós estamos em dias de pandemia, né? Os governos eles estão ali investindo em recursos técnicos, né, para que os profissionais da saúde possam trabalhar e tudo mais. Semana passada, se eu não me engano, o presidente Trump dos Estados Unidos, ele comprou um número gigantesco de EPIs, né, da China.
Ele pegou todos os recursos, os Estados Unidos é um país poderoso, riquíssimo, todos os recursos que ele tinha e comprou um número muito grande desses produtos que são utilizados pela medicina no combate ao Covid-19. Só que o grande dilema foi o seguinte: muitos analistas começaram a criticar Trump, né, falando que ele não pensou no bem-estar dos demais países, das demais sociedades. Ou seja, se ele compra aquele número exorbitante de equipamentos, os outros países não terão acesso a esses equipamentos, a população desses outros países vão morrer, né, vão sofrer, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os profissionais de saúde dos outros países não terão acesso a isso e vão sofrer. E ele falou o seguinte: não me importo com isso. Eu estou investindo todos os recursos do meu país para beneficiar o meu povo. Ou seja, ele está se baseando numa ética pragmática, uma ética utilitarista. Ele olha o país dele e se ele vê que aquele grande número daquela população está sendo beneficiado em detrimento do restante do mundo, tudo bem, que assim seja. Ou seja, ele tomou uma medida utilitarista. E isso mostra que o utilitarismo ele pode ter sérias consequências no mundo, na economia, nas questões sociais. Porque quando você pensa em salvar uma vida, em detrimento de salvar 5 vidas em detrimento de uma, tudo bem. Agora você imagina você tomar uma medida que vai matar e vai fazer sofrer cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né? Porque você está sendo prático, porque você está sendo pragmático. Isso acontece também no ramo da economia, quando os governos preferem salvar a economia, né, investir na economia, ao invés de pensar no bem-estar da população, né, ao invés de pensar na saúde da população. Ou seja, eles estão aplicando aqui uma ética utilitarista, que nos dias atuais, na contemporaneidade, na prática, ela pode trazer aqui grandes problemas para o ser humano, né? O ser humano que tem que ser pensado enquanto ser humano e não enquanto um número. Não é mesmo, nobres jovens? Esses são alguns problemas e alguns dilemas que são causados aqui pela ética utilitarista. Você pode me mandar aí comentários falando quais outros dilemas, quais outros problemas, quais outras questões que vocês conseguem identificar na vida de vocês e nos governos, no que vocês acompanham nos noticiários. Para finalizar, nós trouxemos aqui o conceito de bioética. Esse livro aqui é um livro que fala sobre o que é justiça, né? E que é muito interessante, porque ele critica muito essa ética utilitarista, fala dos perigos desse utilitarismo nas sociedades e tudo mais. Vocês podem ter acesso a esse livro, é muito interessante, vocês vão gostar da leitura. E para finalizar, nós vamos falar aqui sobre o conceito de bioética. Bio vem de vida e ética, né, dos preceitos éticos que nós estávamos falando agora. A bioética ele é um ramo da filosofia que vem pensar aqui como atuar de forma ética em estudos. Por exemplo, científicos como na biologia, em estudos de genomas, por exemplo, em transgênicos e tudo mais. A bioética, então, ela analisa os valores morais relacionados à vida humana e à vida animal também. A bioética, então, é um ramo da filosofia que ele vai pensar no seguinte: por exemplo, a questão do veganismo, né, do ser vegano, está muito em pauta, está sendo muito discutido atualmente. As pessoas que levantam a bandeira do veganismo falam o seguinte: esses animais, eles são seres vivos assim como nós. Eles não estão tendo a chance de escolher pela sua vida. Nós estamos levando a cabo uma violência sobre eles. Então, se vocês assistirem alguns documentários, vocês vão ver, por exemplo, os porcos confinados, né, amontoados num espaço muito pequeno, muito reduzido, com uma luz 24 horas por dia em cima deles, onde eles são obrigados ali a ficar ali, né, para não criar músculos e tudo mais, e futuramente serem abatidos. A mesma coisa acontece com as galinhas, com as vacas, né, que são violentadas para produzir cada vez mais leite o tempo todo. Ou seja, a bioética ele vai pensar, por exemplo, nessa questão do veganismo, né? Ele vai pensar na questão do bem-estar desses animais, né? Será que é certo que os seres humanos, a ação que nós seres humanos tomamos em relação a esses animais, será que essa forma de violência com o objetivo de alimentar a população é uma forma de violência legítima? Da mesma forma, a bioética vai pensar sobre a questão do aborto também, né? O aborto deve ser aprovado ou não? É ético praticar o aborto? E aí vem aquela questão, por exemplo, de que não há vida, né? Não há um cérebro funcionando no feto antes dos 3 meses. Ou seja, existem vários temas que são abordados e são debatidos e são analisados
por esse ramo aqui da filosofia que se chama bioética. Um outro exemplo dele é a questão da eutanásia, né? A pessoa está em estado vegetativo, há 10 anos, por exemplo, sendo ali mantido pelos equipamentos, pelas máquinas. Os familiares dessa pessoa que está em coma há 10 anos, eles teriam a chance, teriam o direito de pedir para desligar aqueles equipamentos? Você que sofreu um acidente e não vê mais sentido para a sua vida, para a sua existência, você teria chances de dar cabo, né? De cometer suicídios, de dar fim à sua própria vida? Ou seja, esses debates, esses grandes impasses da contemporaneidade são impasses que são debatidos por esse ramo da filosofia que se chama bioética, que visa aqui analisar esses valores morais do que seria certo, do que seria errado em relação à vida dos humanos e à vida dos animais também. E discutiram também a questão dos transgênicos e tudo mais. Bom, por hoje é só. Nós nos vemos nas próximas aulas. Um beijo, fiquem com Deus.